Olá, bem-vindos a mais uma videoaula e na videoaula de hoje nós vamos discutir o conceito de continente e conteúdo como exposto por Bion no seu livro O Aprender com a Experiência. O Bion de um livro para o outro, às vezes no mesmo livro, ele sempre vai reorganizar a sua teoria, ele vai sempre fazer uma brincadeira, muito séria aliás, de recolocação de seus conceitos de forma muito interessante que o anterior ele não deixa de ser válido e de repente surge um novo, que seria uma reorganização desses anteriores. Como isso para não dizer que uma coisa não invalida a outra. Um novo conceito não invalida o seu anterior. É muito interessante essa questão em Bion. O Bion ele vai propor uma dinâmica entre algo que se chama continente e entre algo que se chama conteúdo, cujos símbolos são símbolo masculino e feminino, e vai nos dizer que desta relação entre continente e conteúdo é que vai se dar a possibilidade de se gerar elementos alfas, ou seja, o continente e conteúdo também é um dos fatores da relação da função alfa, um dos fatores da função alfa. E o melhor, talvez uma boa forma de explicar a função alfa, continente e conteúdo, é se a gente entender a relação mãe-criança, mãe-bebê. Como a gente já viu várias vezes, de repente o bebê ele tem uma emoção. Ele tem uma emoção que ele não sabe o que significa. E através da Hevre, esta emoção chega até a mãe. Não através da Hevre, acho que essa palavra, esse uso do termo não é correto, mas a mãe, pela sua Hevre, percebe essa emoção da criança. Nesta hora se dá um encontro entre o continente materno e o conteúdo da criança. Como a gente viu, ela devolve isso em termos de elemento alfa, que, por sua vez, vai ter um destino aqui nessa criança, que é o que a gente já discutiu nesse mesmo livro. Então, tudo aquilo que puder conter uma emoção, eu vou aqui estar chamando de emoção, é chamado de continente. E essa emoção de contido. E é uma função muito interessante, porque, por exemplo, a gente pode pensar que o corpo é o continente da mente. E desse encontro se dá o pensar. A gente pode dizer que a mente é o continente do pensamento. Aquele pensamento que existe antes do pensador. E que tudo isso vai se materializar no elemento alfa. Plástico e possível de fazer as suas combinações. A gente já viu também que nesta relação de mãe e criança, isso pode não acontecer. E a criança vai ficar com as suas emoções sem ser processadas. E aí a gente vê que existe uma certa similaridade entre o conceito neste estágio específico que nós estamos trabalhando, exatamente na relação mãe-bebê, onde
o bebê não tem nenhuma função alfa, etc, 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 que esse conteúdo, né, esse conteúdo pode se confundir nesta hora com o elemento beta. E que a falha, a mãe que não tem este elemento para receber, né, este conteúdo da criança, né, vai falhar. Ela pode não possuir este elemento, ou ele estar muito danificado, de forma que a criança vai ter que se haver com seus próprios conteúdos, né, sem a capacidade, né, de fazer, de receber esse continente. Ele não tem essa capacidade ainda, né? Ele não tem este elemento. E aí a gente pode dizer, falar de tudo que a gente já falou, de achatamento, tela aberta, objetos bizarros, inanimados, etc, etc, né? Outra coisa, né, que a gente pode pensar é o continente também como sendo o local onde aqueles elementos ficam todos dispersos, né, até que seja possível, né, isso aqui a gente vai chamar de contido, que eles ganhem aqui um sentido. Lembra que a gente falou sobre fato selecionado? O mecanismo do fato selecionado? Olha ele aqui presente também, nesta relação continente-conteúdo. Ele também está aqui. Né? E também está aqui aquela questão que a gente falou, né, de suportar a ansiedade. Tolerância à frustração, etc. São todos fatores, né, a gente pode dizer que... Vamos descer aqui, né? Que seriam fatores de continente, né? A tolerância à frustração, né? E principalmente na mesma linha, né? Tolerar essa frustração seria tolerar o não saber, né? Porque só se eu tolerar o não saber, eu vou estar aberto, eu vou ser um continente aberto a receber um conteúdo. Porque se eu não tolerar o não saber, imediatamente eu vou criar um falso conteúdo para satisfazer, né, essa minha ânsia de não saber. Né? Eu não consigo não saber, isso me causa ansiedade e eu crio um conteúdo onde não existe. Né? Então está aqui de novo reorganizado aquele mesmo conceito em termos de continente e conteúdo. Né? Outra coisa que a gente pode pensar é se os elementos beta são emoções puras, né, e essas emoções também são corporais, né, ela representa, por exemplo, uma fome, o estado mais bruto que ela pode representar, e isso não pode ser trabalhado em termos de função alfa, né, isso vai se prestar à descarga, né, à evacuação no corpo. Então, se por um lado eu tenho a relação continente-conteúdo como definidora do meu corpo, dos meus limites, a falta dela faz com que o estabelecimento do self no corpo seja prejudicado, né? De forma que as emoções elas passam a ser evacuadas por esse lugar que não tem os seus limites bem delimitados. A gente está falando aqui de uma interface muito grande com a psicossomática. Então, tem bastante elementos aqui que a gente pode pensar quando nós falamos nesta relação entre continente e conteúdo. Continente e conteúdo, porque ela é essencial, né? Quando ele faz essa síntese de tudo aquilo que a gente vê em termos de continente e conteúdo,
apesar de ser dois símbolos tão pequenininhos, ser uma coisa tão que muitas vezes é levado, às vezes eu pego muitos autores trabalhando isso de uma forma muito simplista, que não dão a importância necessária a esse conceito de continente e conteúdo, né? E quando ele é negativo, como a gente viu, não existe o desenvolvimento da função alfa, logo não pode existir o aprender com a experiência, né? E o que o Bion ele vai também colocar, né, é o elemento K como um fator para o desenvolvimento do aprender com a experiência e o fator menos K como um fator para o não aprender com a experiência, né? Isso significa, dentro de um exemplo, o quê? Se a curiosidade faz com que a criança, né, naquele brilhante trabalho do Winnicott sobre a espátula, com que a criança olhe para aquela espátula, vença suas ansiedades e vá em busca da espátula, e tome aquela espátula para si, né, e coloca na boca, a gente está vendo um desenvolvimento da função K. E a partir desta coragem da criança em ir lá, em pegar este elemento para si, né, ela passa a colocar isso na boca. Olha que coisa interessante, né? Ela leva à boca um conteúdo e se torna continente deste conteúdo que vai se tornar um brinquedo para ela, ou um substituto da mãe para ela, ou vai ser algo novo para ela, ou seja, o desenvolvimento da função alfa, né? E o Bion vai se chamar de menos K, né, quando esta curiosidade, este impulso que leva a saber do outro não ocorre. E o Bion ele vai dizer que isso é um fator preponderante da inveja, porque a inveja nos impede de saber do outro, de conhecer o outro, porque o outro tem um impacto nas nossas vidas, né? Quer seja pela dependência que temos do outro, né? Quer seja porque o outro seja uma ferida no nosso narcisismo primário. Então, o Bion ele vai fazer essa ligação entre menos K e inveja. O grande correspondente para Bion da inveja vai estar no representante menos K. E ele vai concluir esse livro, né, do aprender com a experiência, né, que nós teríamos como função do aprender com a experiência, né, a função aprender com a experiência, nós teríamos K, continente e conteúdo. Este é o resumo de Bion, né? Seria o resumo do que o Bion tentou nos mostrar neste trabalho, né? E eu queria sempre lembrar que, apesar de serem apenas dois símbolos, né, a gente precisou de tudo que nós conversamos desde o início desse curso para entender exatamente a extensão de continente e conteúdo. Tá? Então, não menosprezem esse conceito e vejam o tamanho da amplidão e da plasticidade que tem esse modelo teórico de Bion. Tá? Então, por hoje é só e até a próxima videoaula. Obrigado.